Bom, boa noite a todos. Meu nome é Bruna, eu sou mantenedora do Polo Piracicaba Alto. Hoje a gente preparou aí uma web aula de estágios para os cursos de engenharia, para sanar algumas dúvidas sobre a documentação de estágio, alguns detalhes, né, que às vezes os alunos ficam com dúvidas. Então, eu preparei uns slides, eles são mais ou menos uns 20 slides, tá? É mais a gente explicar sobre a documentação. E aí, durante as explicações, pessoal, caso vocês tenham dúvida, vocês podem colocar pelo chat, e aí a gente vai também, né, eu vou ficando de olho aqui no chat, né, eu vou esclarecendo a dúvida de vocês. Se quiserem interromper para falar, né, para abrir o áudio, tem uma mãozinha aqui no cabeçalho aqui do Meet, né, levanta a mãozinha e eu abro a palavra aí para vocês, tá bom? E a gente vai interagindo dessa forma aí durante a aula, tá? Pessoal, eu tenho uma cachorrinha, eu tô em casa, tá? Dando essa aula, eu tenho uma cachorrinha, ela vai ficar batendo na porta ou chorando, então desconsidere, tá? Uma hora ela vai se acalmar lá. Ah lá, estão chegando mais gente, então vamos lá. Olá, Heloísa, Márcio, sejam bem-vindos. Bom, para os que chegaram agora, escutam o meu áudio, vocês conseguem visualizar aí a minha apresentação? Me deem um ok aí no chat, por favor. Estão me escutando? Está tudo certo? Fala, Márcio, você levantou a mão? Pode falar. Boa noite. Eu levantei, mas é que eu estou só testando aqui se está funcionando no celular, que eu tentei pelo notebook e não consegui. Ah, tá. Belezinha, então. Boa noite. Estou desligando o áudio aqui, mas Tá estou bom. procurando. Eu acabei de fazer as apresentações, tá? Então, eu nem iniciei a aula, tá? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos de estágio, tá? Que são exigidos aí para vocês se aprovarem na disciplina. Eu acho que é isso. Durante a aula, vocês podem colocar as dúvidas pelo chat ou levantar a mãozinha, tá? E aí eu abro a palavra para vocês. A gente pode interagir também com áudio e vídeo, tá? Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos na nossa web aula de estágios para os cursos de engenharia. Então, sobre o que a gente vai falar? Então, essa aula é exclusivamente para a gente fazer o esclarecimento da documentação de estágio, tá? Então, sobre o estágio obrigatório, campo de estágio, carga horária, os manuais, a carta de apresentação. Desculpa que aqui está a prática de ensino, mas está errado, tá, pessoal? Isso aqui não é não para vocês. Deixa eu até tirar daqui. Sobre o estágio obrigatório para vocês, prática de ensino não é para este curso. Eu falei no começo da live, pessoal, eu tô com uma cachorrinha aqui, então vocês vão escutar ela latindo aí, tá vendo? Mas daqui a pouco ela vai se acalmar. Então, a gente vai falar da carta de apresentação, abertura da disciplina de estágio, como que faz o preenchimento destes documentos, calendários e o fale com a tutoria, tá? Então, a primeira... Opa, onde que eu estou aqui? Achei. Então, a gente fala sobre o estágio obrigatório, tá? Ele é regido por uma lei, número 11.788. Então, o ato do estágio obrigatório, ele é exigido em alguns cursos, tanto de licenciatura, quanto para os cursos de bacharelado, que é o caso do engenharia, jornalismo, educação física bacharelado, serviço social, os cursos na área de saúde. Ele é um estágio, ele é obrigatório, então, para se formar, o aluno precisa cursar e ser aprovado no estágio, tá? O estágio, ele é uma experiência informativa, então você já vai praticar aí, né, num ambiente aí pré-profissional, numa empresa, numa indústria, onde você escolher fazer o seu estágio, as coisas que você aprendeu durante o curso, né, podendo ali ver na prática a aplicação desses conhecimentos, tá? Então, ele é obrigatório para todos os alunos. Mesmo que o aluno já trabalhe na área, porque a gente, às vezes, recebe muito questionamento dos alunos da engenharia, assim, mas eu já trabalho na área, eu preciso fazer o estágio? Precisa entregar toda a documentação e ser aprovado, tá? Senão, não existe nenhum tipo de dispensa de estágio para alunos que trabalham ou alguma coisa nesse sentido. Então, o aluno precisa, sim, cursar, entregar toda a documentação de estágio, aguardar a correção, né, ser deferida toda a documentação para que ele seja aprovado, tá? Aí a gente tem 4 etapas para a realização do estágio. Primeiro, o TCE, que é o termo de compromisso de estágio. Então, qual que é o campo do meu estágio? Então, essa aula, eu fiz uma aula geral dos cursos de engenharia, então, qual o campo que vocês podem procurar se vocês ainda não estão trabalhando na área, tá? Empresas do setor público ou privado, indústrias, empresas de saneamento, de mineração,
Vocês também, se eu não me engano, têm alguma questão no manual sobre fazer o estágio com algum profissional autônomo, desde que esse profissional tenha o registro no CREA, tá? Então, vocês podem ir a campo para procurar esse estágio. Quem procura esse estágio é realmente o aluno, porque é o aluno que está ali, né, pensando em qual área ele gostaria de seguir, ou em qual empresa ele teria interesse de entrar como estagiário, para, de repente, pensar numa progressão ali, uma afetivação da carreira, né? Então, o aluno vai até o local de estágio, onde ele quer realizar, né? Vocês podem levar a carta de estágio, que eu vou explicar aqui, mas o primeiro passo para formalizar esse estágio é o termo de compromisso. Esse termo, ele é um contrato entre a universidade, a empresa e o aluno, né? A universidade intermedia essa relação do aluno com a empresa, e aí você precisa solicitar este termo. Esse termo, essa solicitação é via CA online, existe um processo novo. Esse processo é 100% automatizado, então o aluno preenche os dados, quando o aluno entra lá, eu vou passar aqui o passo a passo para vocês, já tem os dados do aluno, já tem todos os dados da universidade, coordenador do curso, você vai preencher os dados da empresa, os dados do seu supervisor de estágio. Quem é essa pessoa? O supervisor de estágio é a pessoa que vai ser responsável por você dentro do estágio, e necessariamente esse supervisor precisa ter o registro no CREA ativo, tá, pessoal? Porque ele que vai assinar o estágio para você. Então, tendo em posse de todas essas informações, vocês vão entrar lá na CA e fazer o preenchimento, tá? Importante falar que este preenchimento tem que ser feito na CA online até o dia 2 de maio. Se você entrar depois lá, você já não consegue mais entregar o TCE, né? Vai ficar reprovado na disciplina. Então, é importante frisar essa data é da pedido do TCE na CA. Depois, para você entregar esse TCE, né, esse termo de compromisso de estágio, lá na disciplina do Blackboard, você tem até o dia 9 de junho, tá? Por que que eu preciso entregar antes na CA? Justamente para você poder preencher todos os dados. Nesse processo que é automatizado, a faculdade envia para o seu supervisor fazer a assinatura. Essa assinatura é online pela plataforma Abaris, para o seu supervisor assinar. Depois ela envia para você assinar, aluno, então você também assina digitalmente e a universidade também. Depois que tem todas as assinaturas digitais, né, a faculdade te disponibiliza esse documento, justamente para você poder baixar e incluir lá na área do aluno, tá? Então essa é uma data importante, porque primeiro o aluno pede o termo de compromisso pela CA online, e depois de deferido, todo assinado por todas as partes, é que o aluno consegue baixar esse termo de compromisso e entregar na disciplina de estágio, tá? Depois, um outro documento que vocês vão precisar entregar é a ficha de acompanhamento, tá? Essa ficha é um Excel que o aluno baixa esse arquivo e faz o preenchimento das horas do dia que realizou o estágio, né? Esse preenchimento, o aluno que faz mesmo, né, pelo Excel, pelo computador, ele tem uma coluna onde vai computando as horas automaticamente e tem as assinaturas embaixo, tá? Eu vou explicar melhor esse documento também e o prazo que vocês têm para realizar, tá? Caso o responsável não tenha carimbo, né, ele pode também assinar com assinatura digital via Gov, tá? Então, o que tem que ter essa ficha? Total de horas, tem que ter a rúbrica do aluno e do supervisor, tá? Tem que ter o nome legível do responsável e o CPF, assinatura e carimbo, tá? Ou assinatura digital via Gov, certo? Aí vocês vão ter que preencher, vocês não, né? Vocês enviam para o seu supervisor de estágio a ficha de avaliação do estágio, que o seu supervisor vai te avaliar, tá? Essa ficha já é no formato do Word, então vocês podem baixar, preencher o cabeçalho via Word, mas as notas, depois eu vou mostrar aqui o documento para vocês, ela pode ser colocada à caneta, tem uma somatória ali, e também tem nome, CPF, carimbo e assinatura do seu supervisor de estágio. Ele vai avaliar, isso são 10 pontos aí, né? Que o seu supervisor vai te dar uma nota, né? Do que você fez ali durante o estágio, da sua conduta ali durante o estágio, tá? Depois, no final, você vai elaborar o relatório, tá? Esse relatório, dentro da disciplina, tem um modelo, esse modelo já está no formato da BNT, com fonte Arial, tamanho 12, né? Então, é um trabalho acadêmico, tá, pessoal? Nesse relatório, você vai elencar alguns pontos que você observou no estágio,
comparar isso com o que você viu na teoria, né, do curso, em alguns pontos, fazer essa discussão. Aí, então, como é um documento acadêmico e você vai ter que pontuar entre teoria e prática o que você viu no estágio, você precisa colocar as referências bibliográficas, tá? Esse relatório, geralmente, ele é disponibilizado e você pode entregar ele em PDF, você vai baixar ele no Word para fazer ele, né? Ele já vai estar todo no formatinho da BNT para você escrever. E aí você salva em PDF e entrega, tá? Não pode enviar em imagem. E aí todos os documentos você vai enviar ali até o dia 9 de junho, tá? Então, são 4 documentos. Para o aluno ser aprovado, você precisa ter entregue esses 4 documentos dentro da sua disciplina até o dia 9 de junho, tá? Lembrando que o termo de compromisso, o aluno precisa solicitar primeiro na CA e existe um prazo na CA no dia 2 de maio. Então, se você entregou tudo, mas você não fez o seu termo até o dia 2 de maio, pessoal, você não consegue ser aprovado no estágio, porque você vai ficar retido por causa do termo de compromisso, tá? Então, o primeiro passo é o termo de compromisso. Abra a CA com todos os dados da empresa, formaliza o termo, aí vai mandar as assinaturas, baixa esse termo e já coloca na sua disciplina. Porque os outros documentos você vai fazendo no decorrer do seu estágio. A ficha de acompanhamento, que é a ficha de horas, você vai incluindo as horas, conforme você for fazendo o estágio. A de avaliação, o seu supervisor vai te avaliar no final, né, depois que você cumpriu a carga horária, e o relatório também. Uma dica do relatório, pessoal, é vocês já abrirem esse modelo, enquanto vocês estão no campo de estágio, vocês também irem escrevendo esse relatório, porque no relatório ele vai pedir dados da empresa, coisas relacionadas à empresa, então você dentro da empresa, né, falando que, imagina que você está fazendo estágio numa empresa, tá? Você consegue essas informações com mais facilidade do que depois, né, acabou o estágio, você não vai mais voltar na empresa, e aí, de repente, se você não tiver essas informações, você vai ter que ficar voltando ou pedindo para a empresa te passar, tá? E aí, quantas horas que eu preciso realizar no estágio, tá? Dentro de cada disciplina, lá no item manual e conteúdos, vocês vão ver o manual de estágio, tá? Porque aí cada engenharia possui uma carga horária. Então, engenharia de produção, uma carga horária, civil é outra, ambiental é outra, mecatrônica é outra, mecânica é outra. Então, cada engenharia vai ter um campo de estágio e a especificação da onde você pode estagiar, tá? E também a questão da sua carga horária que você precisa cumprir, tá? É importante frisar, pessoal, que pela lei do estágio, existe uma lei que rege esse acordo aí entre estagiário e empresa, você pode estagiar no máximo 6 horas diárias ou 30 horas semanais, tá? E a vigência do estágio é no semestre que o aluno está cursando, tá? Então, o que acontece? Ah, Bruna, mas eu fiz um estágio semestre passado, eu já fiz as horas, mas não entreguei documentação, enfim, né? Fui reprovado, estou fazendo de novo. Eu posso aproveitar essas horas que eu fiz no semestre passado? Não pode, porque você tem que fazer no semestre vigente. Toda a sua documentação tem que estar agora no primeiro semestre de 2025. Então, o TCE, a ficha de avaliação e o relatório, tá? Então, o aluno precisa concluir o estágio no semestre em que a disciplina está aberta para ele, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, ainda não. Tudo bem? Me dê um joinha ou me dê um ok, porque às vezes eu começo a falar, engato aqui uma quinta marcha e não paro mais. Então, vamos lá. Aí, pessoal, a carta de estágio. Então, para os alunos ainda que não trabalham né, ainda na área, aonde eu vou estagiar, Bruno? Eu levo o quê na empresa, né? Eu gosto ali de uma empresa daquela área, enfim, quero estagiar naquele setor. Como que eu faço para pedir o estágio, né? Como eu falei, é o aluno que vai a campo. A primeira coisa que você pode levar é a carta de apresentação de estágio, tá? Ela é um documento que também está na disciplina, só que lá na disciplina o aluno precisa preencher a mão ali, né? Ele tem um espaço para o aluno colocar RGM, nome e tal. Tem um acesso pela área do aluno que essa carta sai pronta do sistema. Então, para apresentar para a empresa, ela é um documento melhor, né? Mais bonito, assim, vamos dizer. Você não precisa preencher nada à mão. Esse documento, pessoal, está na área do aluno, emissão de documentos, carta de apresentação de estágio, você seleciona o estágio e gera a carta. Ele vai gerar, eu vou até aumentar aqui esse print, que
aqui está bem pequenininho, para vocês verem como é que gera essa carta, ó. Então, essa carta, ela é gerada, que aqui eu apaguei o nome do aluno, tá? Então, ela vai, ó, em atendimento, a lei, ó, então, núcleo de estágio, né, tem o logo da Cruzeiro, que essa aqui está como visualização, tá? Mas vocês podem emitir uma oficial, e aí não vem com esse fundo aqui, tá? Vai vir aí a normativa do seu estágio, o seu nome, o seu RGM, o seu curso, o semestre que você está, o nome da sua disciplina de estágio e a carga horária. Tá vendo aqui, ó, neste exemplo, está dizendo que o aluno precisa cumprir 80 horas. Essa é a carga horária que você precisa cumprir no estágio em sua totalidade. Para você ser aprovado no estágio, você tem que cumprir as 80 horas. Não é 75, 78, 79, é 80, tem que bater 80 horas, tá? E aí fala que os estágios são obrigatórios, o foco do estágio é ser realizado, tal, e agradece. Então, essa é uma carta oficial da universidade, que você pode imprimir e lá, quando você for pedir o estágio na empresa ou na indústria, onde você quiser estagiar, você leva essa carta impressa, tá? Relembrando um pouquinho do caminho dela, gente, ó, agora tá muito alto, vou voltar aqui um pouquinho, ó, dentro da área do aluno, emissão de documentos, vai ter carta de apresentação de estágio, isso aqui é um exemplo, tá? Você coloca na setinha, seleciona a sua disciplina de estágio e gerar carta, ele vai gerar dessa forma aqui que eu mostrei. Certo? Tudo bem? Já sabiam desse acesso? Já tinham visto alguma vez? Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Aí. E aí, pessoal, eu com a carta em mãos, vou levar lá na empresa para eu pedir o meu estágio, certo? Então, a empresa aceitando eu fazer o estágio lá, eu preciso fazer meu termo de compromisso. Dentro lá da disciplina, né, vocês vão entrar lá em cursos, vão visualizar a disciplina de estágio, né, ela é semestral, então ela está como fevereiro/junho de 2025, e dentro dela vocês têm essas informações, né, que eu estou falando aqui. Então, o que você vai ter lá? No item documentos e manuais, você vai ter manual de estágio. Esse manual é um manual completo, vai falar sobre o seu campo de estágio, a carga horária, a lei que rege o seu estágio, as horas que você pode cumprir por dia, né, que é essas 6 horas diárias. Que mais? Como você faz a solicitação do termo, os documentos para você ser aprovado. Então, esse manual é completo, tá tudo lá, pessoal. Sempre que você tiver uma dúvida, e de repente, né, o polo está fechado, não consigo perguntar e tal, acesse, faça a leitura do manual, porque o manual ele está muito completo e está bem explicativo, numa linguagem bem tranquila aí, que vocês conseguem, né, ter a noção de tudo que você vai, né, fazer nesse estágio, tá? Aqui tem o tutorial de abertura do processo CA, que eu vou explicar também. A apólice de seguros, então, para todos os alunos matriculados, existe uma apólice de seguros contra acidentes da universidade, tá? Ela já vai vir no seu TCE automaticamente quando você for preencher. Isso é uma exigência de lei também, tá? Então, por isso que tem aqui a apólice. De repente, o estágio falou, eu quero a apólice de seguro, eu preciso que você me entregue. Você seleciona aqui a bandeira da Unifran, que é a nossa universidade, e pode encaminhar para a empresa ou para o local onde você for estagiar, tá? Aqui tem o item da carta, mas esse item aqui que eu falei, ele fica com os espaços para o aluno preencher a caneta, tá? Então, se for precisar da carta de apresentação de estágio, acesse lá a área do aluno, emissão de documentos, que sai um documento mais bonitinho, tá? Para vocês apresentarem na empresa. Aqui vai ter a ficha de acompanhamento, que vocês podem baixar, que é aquela ficha de Excel que eu falei das horas, a ficha de avaliação e o roteiro para vocês fazerem o relatório, tá? Então, quando eu acesso esses documentos aqui, ó, lá na CA Online é onde eu vou pedir o TCE. Lembra que tem o prazo do dia 2 de maio, é o primeiro documento que vocês precisam pedir, tá? Então, aqui por este acesso, CA Online, solicitação de termo de estágio, conforme vocês forem progredindo, ele vai pedir vários dados, né? E vocês vão aí pontuando e preenchendo esses dados que vocês precisam. Bruna, que dados são esses? Como que eu vou saber que dados que eu preciso pedir para a empresa, para quando eu for preencher o meu CA? Dentro dos avisos da disciplina, existem avisos específicos disso com todas as informações, tá, pessoal? Informações que vocês vão precisar, que eu tenho aqui já de cabeça. CNPJ da empresa, endereço, telefone, e-mail, vai pedir as informações do seu supervisor, que é a pessoa que vai ser responsável pela assinatura, que vai ser nome, CPF, número do registro profissional,
E aí, conforme você vai preenchendo esses espaços na hora que você finalizar esse documento, como eu falei, encaminhado via e-mail para as assinaturas digitais, tá? Depois que esse documento assinar, qual que é o prazo, Bruna, que o CA tem para me responder esse documento aí assinado? 5 dias úteis, tá? Então, a gente pede para o aluno esperar aí mais ou menos 5 dias úteis, vai dar em torno aí de uns 7 dias corridos, mais ou menos, né? Dependendo do dia que você pedir esse termo. Você vai abaixar esse termo pela CA e vai incluir ele lá no Blackboard, tá? Para o seu tutor poder validar esse termo dentro da sua disciplina. Aí, pessoal, aqui está explicando o que eu já frisei bastante, né? Então, depois que você deferir o documento, vai ser encaminhado um link para o seu supervisor de estágio da empresa concedente assinar, depois o aluno assina, e por fim, o aluno recebe uma cópia, né? Todo mundo recebe uma cópia, e o aluno baixa esse termo para incluir dentro da disciplina. A faculdade recomenda que essa ação aqui que vocês vão fazer o preenchimento do termo na CA seja feita por um computador, porque pelo celular vai dar erro, tá, pessoal? Essa plataforma aqui não comporta acessos no celular. Então, quando você for fazer o seu pedido de termo de estágio na CA, faça por um computador. Ah, não tenho computador. Lá no Polo a gente tem um laboratório, a gente teve vários alunos que foram lá para fazer o preenchimento, a gente também pode auxiliar vocês, tá? Então, qual que é o esquema ali do termo de compromisso? Eu vou preencher na CA Online, depois das assinaturas eu vou pegar esse termo e vou anexar na minha disciplina. Aí sim, o meu tutor vai validar, vai dar o satisfatório, o verdinho, e eu vou ter entregue ele dentro da disciplina, tá? Então, lembrando que o prazo da CA Online é o dia 2 de maio, então faça com antecedência aí para não gerar nenhuma correria aí para vocês, tá, pessoal? Então, ali dentro também da sua disciplina, você vai encontrar esse manual de estágio, onde informa todos os campos, todas as informações que você precisa ter para preencher o TCE, tá? Então, além dos avisos do tutor, que tem avisos que o tutor coloca lá os dados que você precisa para preencher o termo, dentro da disciplina também tem um tutorial que tem todas as informações lá também, tá? Aí, essa é a ficha de acompanhamento que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Então, é uma ficha em Excel, uma planilha que você baixa no seu computador. Você faz o preenchimento, né, pelo computador aqui no cabeçalho, o aluno, início, término do estágio, concedente, que é a empresa, né, o lugar onde você vai fazer o estágio, RGM, curso, disciplina, coloca a data, a hora que você entrou no estágio, a hora que você saiu. Neste campo aqui que está todo zerado, é neste campo que ele vai somando automaticamente a sua carga horária, e ele vai somando o final aqui. Naquele exemplo que eu mostrei da carta, aquele aluno deveria fazer 80 horas. Então, preencheu tudo aqui, deu 80 horas, ok, né? Finalizou o estágio. Na frente de cada dia que você estagiar, tem a rúbrica do aluno, a rúbrica do responsável, tem que estar assinado ambos os campos de todas as horas que vocês colocarem aqui, tá? A assinatura do estagiário, o nome do supervisor, o CPF, a assinatura do supervisor e o carimbo, tá? Importante que esse carimbo do supervisor, pessoal, deve ter o CPF e o CREA, tá? Do supervisor de estágio, não pode ter somente o nome, tá? Então é importante frisar aqui que o carimbo também pode ser um ponto aí de atenção para vocês. Beleza? Ah, Bruna, o meu é 100 horas, não vai caber numa folha. Faça 2 folhas e as assinaturas tudo igual, tá? Sempre a rúbrica do aluno, rúbrica do responsável em cada linha que você for preencher. E aqui embaixo também todas as assinaturas, informações, carimbos, tem que estar tudo aqui, tá? A ficha de avaliação. Então, vocês vão entregar essa ficha para o supervisor ao final do seu estágio, certo? Então, aqui, cabeçalho, vocês podem. É um Word, tá, gente? Esse documento. Então, você pode imprimir ele do jeito que está e fazer o preenchimento à caneta, é permitido. Ou, se você quiser preencher no próprio Word aqui o cabeçalho, você pode. A orientação que tem na disciplina, mas vocês podem verificar nos avisos, que aqui pode ser a caneta, tá? O supervisor pode colocar as notas à caneta. Então, cada item tem a sua pontuação, ó, meio ponto. Então, assiduidade, pontualidade, vestimenta, postura ética, capacidade de lecionar teoria e prática. Então, o seu supervisor vai apontando as notas e faz uma somatória aqui no final.
E ele vai colocar aqui nome completo, né? A assinatura e o carimbo, certo? E no final a gente tem o roteiro de elaboração do estágio. Esse roteiro geralmente ele está no Word também, aí vocês podem baixar, fazer o preenchimento. Vamos lembrar que é um documento acadêmico, para você fazer essa discussão entre teoria e prática, vai ter que apontar alguns focos, né, para você poder elaborar a sua discussão, colocar as referências, citações bibliográficas que você colocar ali no seu relatório tem que constar também, tá? Fiz, então, os meus documentos, peguei as assinaturas, eu vou entregar. Dentro da disciplina tem o item entrega de documentos, e aí você tem que entregar cada item correspondente no local certo, tá? Porque, por exemplo, eu confundi a ficha, entreguei a ficha errada, seu professor vai indeferir, tá? E vai pontuar para você também. Então, a ficha de avaliação de estágio no local específico, a de acompanhamento aqui, a do relatório aqui, a do TCE aqui. Quando você clica em uma delas, ele abre aqui, ó, ver instruções, ele vai te dar as tentativas de envio, tá? Pessoal, enviou um documento, acompanhe a correção. Quanto tempo, Bruna, demora a correção? De 10 a 15 dias, para o tutor visualizar o seu documento e conferir se está tudo certo, ele vai te dar um verdinho de satisfatório, e se tiver insatisfatório, ele também vai te avisar, tá? Vai avisar aonde? No boletim de notas. Então, toda vez que o aluno entrega um documento, né, vai ter aqui não foi aberto, mas aqui vai estar como enviado, aqui não vai ter nota, né, está aguardando avaliação, e aí, caso for insatisfatório algum documento, ele vai colocar um balãozinho aqui para vocês clicarem e vai te dar o feedback do porquê. Ó, tá faltando assinatura, ou esse aqui não está preenchido de maneira correta. Quais são os motivos de indeferimento que a gente vê no polo, né, quando a gente atende os alunos? Falta de assinatura, rúbrica do responsável, lá naquela ficha de acompanhamento de horas, tem a rúbrica do aluno e a rúbrica do responsável, não tem a rúbrica do responsável, pode e vai indeferir. Essa questão do carimbo com o CPF, né, se tem que ter também, seu supervisor, carimbo com o CPF, com o CREA, tá, ativo. Então, são esses detalhes que podem dar como insatisfatório o seu documento de estágio. O que é importante, pessoal, lembra que eu falei que vocês têm prazo até o dia 9 de junho para entregar. Você fala, beleza, vou entregar mais para frente e tal. Quanto mais próximo do prazo vocês entregarem, mais difícil fica a correção caso um documento for indeferido. Então, o que a gente orienta como polo? Entrega a documentação de estágio com o tempo hábil de você acompanhar a correção, porque se algum documento for indeferido, você consegue corrigir e entregar novamente, ainda dentro do prazo, tá? Porque passou o prazo do dia 9, será que o tutor vai prorrogar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele não prorrogar, o que acontece? Você é reprovado no estágio sem ter chance de entregar uma segunda vez depois da correção, tá? Então, entregou o documento de estágio, acompanha ali diariamente, um dia sim, dia não, até corrigir. Se demorar mais de 10 ou 15 dias, mande uma mensagem para o seu tutor, informando que você está aguardando a correção. E aí você vai acompanhando também para caso, né, acontecer alguma coisa com o seu documento de ser indeferido, você consiga visualizar, corrigir e entregar novamente ainda dentro do prazo, tá? E aí, pessoal, onde que está esse prazo? Dentro da disciplina de estágio, lá em Vamos Começar, ele vai te dar um boas-vindas, campo de estágio e calendário, é onde ele vai ter essa questão das datas, tá? Essas datas é fevereiro, março, abril, enfim. Pode falar, Vinícius, fale. Oi, Bruna, desculpa atrapalhar a aula. Em relação à ficha de avaliação, é o supervisor da empresa que vai avaliar aqueles pontos? É o supervisor que você vai colocar no termo de compromisso de estágio. É a mesma Isso. pessoa. Isso, é Show de ele bola. mesmo, tá? Maravilha, então. Obrigado. O mesmo supervisor que vai estar no seu termo de estágio é o mesmo que vai assinar a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação, tá? Certo. O relatório não precisa de assinatura de ninguém, gente. O relatório é uma coisa de você, da sua observação da prática, com a teoria que você viu no curso. Então, nem a empresa tem acesso ao seu relatório, tá? Então, os documentos que vão ser assinados são esses três mesmo, pela mesma pessoa, pelo mesmo supervisor, tá? TCE e as duas fichas de acompanhamento e de avaliação. Fechou? Beleza? Do prazo, então.
Eu tarjei essa prazo do dia 2 de maio, que é o prazo do termo de compromisso de estágio, tá? Que vocês precisam pedir via CA até essa data. E se eu não pedir até essa data, você já está reprovado no estágio, porque não vai ter como você entregar o termo, certo? A gente atendeu aí alguns alunos no final do semestre passado com esse problema, foram entregar o termo na CA muito depois. A CA responde que já passou o prazo e nem assina o seu documento. Porque você tem que ter esse prazo de entregar o documento, assinaturas, baixar e depois entregar na disciplina. Não teria mais esse tempo hábil, tá? Então, prestem bastante atenção nessa data para não perder essa data da CA online, tá? O documento assinado e os demais documentos, você pode entregar todos eles até o dia 9 de junho dentro da disciplina. Esse é o prazo máximo, tá, pessoal? Tem o documento em mãos, já assinado, pronto, já entrega e aguarda a correção, como eu falei. Se algum documento for indeferido, você ainda tem tempo hábil de correção, tá? Estou com dúvidas, o que eu posso fazer? Você pode entrar em contato com o Polo, né? O que a gente vai te orientar? Que você olhe lá na sua disciplina os avisos, porque, vamos lá, pessoal, o Polo não tem gerência, né, de saber se tal ou não, se pode ou não eu fazer o estágio na empresa tal ou na empresa tal. Sempre que vocês entram em contato, a gente indica caminhos, tá? Então, o caminho para a gente tirar as dúvidas é realmente nos avisos da disciplina, que lá é onde o seu tutor vai organizar toda a disciplina de estágio. Se for uma dúvida pontual, né, particular sua, de uma área específica de trabalho, enfim, ou de estágio, você deve enviar também uma mensagem para o seu tutor, porque é ele que vai corrigir essa documentação, tá? Então, nos avisos, os tutores vão avisando ponto a ponto da documentação, do prazo, de tutoriais, enfim, vai estar lá para vocês, tá? Eles fazem webs também explicativas, e aí, se eles fizerem, eles também vão colocar nos avisos o dia e o horário. Se você não puder participar, você pode depois rever a gravação, tá? Então, os avisos é um ponto principal aí de apoio para vocês, tá? Em termos de informações do tutor. Tem o Fale com o seu tutor, como eu falei, dentro da disciplina, o Fale com a tutoria, ali tem um envio, uma mensagem. É muito importante a gente frisar aqui, pessoal, que o aluno fala assim, eu enviei, mas não recebi retorno. Para você poder enviar certamente uma mensagem, você tem que ir até o final do robozinho. O que a gente faz? O robozinho vai falar assim para você. Olá, seja bem-vindo a Cruzeiro do Sul, por exemplo. Aí o aluno às vezes já coloca a dúvida. E aí não procede com a conversa com o robozinho. Então, aí não vai, a sua mensagem não vai chegar no tutor, então você, consequentemente, não vai receber resposta, tá? Como que funciona o Fale com o seu tutor? A gente teve hoje, inclusive, uma web da universidade só sobre a tutoria. Então, o robozinho é um chatbot. Então, o robozinho vai te perguntar, seja bem-vindo. Ele vai pedir para você confirmar suas credenciais, CPF, e-mail, você confirma. Aí ele vai te mandar uma mensagem assim, escolha a disciplina que você quer enviar a mensagem, aí ele vai te dar um código e o nome da disciplina, você só coloca lá, digitar qual você quer, disciplina. Aí ele vai colocar assim, a partir de agora, escreva a sua mensagem. Aí você vai escrever a sua mensagem, a sua dúvida, o que você tiver. Ele vai te perguntar também se você quer anexar alguma coisa, um print de tela, alguma coisa que vai ajudar ali na explicação do que você está pedindo, né, sua dúvida para o tutor. Na hora que você finalizar, ele vai colocar, você quer enviar mais alguma coisa e tal, clique em enviar para finalizar. Aí você clica em enviar, aí sim a sua mensagem vai lá para a tutoria. E aí, aonde que vocês recebem a resposta? Por e-mail em até 48 horas, tá? No e-mail de vocês, que vocês recebem os avisos do tutor, os comunicados do polo, é neste e-mail que você vai receber a devolutiva do seu tutor. Então, acompanhe, tá? Fiz tudo certinho, Bruna, e o tutor não me respondeu. Como é uma mensagem de sistema, essa resposta, né? O tutor vai te responder, mas vai via bot também, tá? Veja no spam, veja na lixeira, veja se seu e-mail não está com a caixa cheia. Enfim, isso tudo pode atrapalhar nessa comunicação. Então, é importante vocês irem até o final no chatbot e ficarem acompanhando no e-mail a resposta do tutor, tá? Ufa, acho que é isso que eu tinha para falar. Ó, falei em 35 minutos, não falei tanto assim. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, o Paulo está sempre à disposição para ajudá-los, para indicar caminhos. A gente aprende muito também com os atendimentos, né? Porque a gente tem alunos de muitos cursos diferentes, e aí cada curso tem a sua especificidade, as suas explicações, os seus documentos. Então, sempre que a gente está num atendimento, a gente está aprendendo muito também com vocês, tá?
Então, qualquer dúvida, não hesite em nos contatar. Pode nos chamar e a gente vai, né, tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Nosso atendimento é das 10 às 19, de segunda a sexta, ou das 9 às 12. A gente tem o nosso WhatsApp do acadêmico, né? Quem faz esses atendimentos é a Anne, e eu também faço os atendimentos por lá. Caso vocês queiram ir presencialmente no polo, podem ir também, né? Manda uma mensagem, né? Deixa agendado para a gente esperar vocês, fazer um café, vocês conhecem o polo também. E eu também fico à disposição pelo meu e-mail, que é o piracicabaalto2@polo.cruzeirodosul.edu.br. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Ficou com alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Pode falar, Márcio. De novo, Bruna. Eu vou tomar o café aí no polo, então, porque o café está muito caro. Vou serrar o seu. Vai lá, vai lá. A gente faz café todo dia. Ô, Bruna, eu tenho uma dúvida. Eu fiz o TCE, só que no momento do preenchimento eu confundi. Eu coloquei o e-mail do supervisor eu confundi o e-mail do supervisor com o e-mail do diretor da empresa no qual eu vou fazer o estágio. Então, esse e-mail não chega para o diretor de jeito nenhum. E outra, não é ele que vai assinar, é o engenheiro que vai participar desse processo. E aí eu entrei várias vezes pedindo ajuda pela tutoria. A pessoa que me atendeu sempre me dando as orientações, porém eu não consegui resolver isso. Aí eu fiz um novo TCE, e nesse TCE entrou em análise. Porém, quando eu fui para o primeiro TCE, que eu fiz o e-mail errado, ele já estava deferido. Aí apareceu um campo para mim de ditamento. Aí eu fiz essa correção, mas ninguém sabe me informar agora o que vai valer. Ou essa correção que eu fiz referente ao e-mail, ou se vai ser esse novo TCE que eu preenchi novamente. Eu não sei se deu para entender, mais ou menos. Não, deu. Esse primeiro que você fez, que estava deferido, você conseguiu baixar ele? Ele estava com todas as assinaturas? Como que ele estava? Ele não tem campo de assinatura. Eu entrei no CA, baixei o TCE, fiz o preenchimento total dele e mandei para análise. Ele foi feito a análise e voltou para mim deferido. O próximo passo seria o encaminhamento da universidade por e-mail para assinatura dos responsáveis, correto? Isso. Só que não chega esse e-mail para mim, porque esse e-mail foi para o diretor da empresa e não para o engenheiro supervisor. Entendi. Então não chega. Aí a orientação que eu tive foi de tentar fazer outro. Eu fiz, porém agora eu tenho um que está deferido, abri um outro campo para fazer o ditamento disso, eu fiz essa correção do e-mail e foi para análise. Só que o outro também está em análise. Como que eu faço para remover? Ou qual é o passo que eu devo seguir? Esse segundo que você fez, você pediu que dia, Márcio? Que dia que foi? Esse segundo que eu pedi foi no início dessa semana. Então, eu acredito que ainda está no prazo dos 10 dias, Isso. né? O que eu ia falar para você, eu acho que o que vai valer é esse segundo que você fez. Não tem como excluir o primeiro, tá? Deixa eu só colocar minha bateria aqui, que eu acho que vai acabar. Só um minutinho, peraí. Esse primeiro que você fez, não tem como tirar ele daí, ele vai ficar aparecendo, sabe? Ele vai ficar aí, desse jeito que ele tá mesmo. E aí o segundo que você pediu vem numa linha abaixo ali, né, para você acompanhar. Se esse segundo que você pediu tá tudo certo, chegou o e-mail, foi assinado, você considera esse segundo, aí esse primeiro você desconsidera. Então, mas tem um campo lá, tipo, se não me falha a memória, tá? É um campo de rescisão de contrato. O que seria isso? Não é para eu apagar esse TCE? Não, é na mesma empresa, né, que você vai fazer? Não, é tudo na mesma empresa, eu só errei o e-mail. Não, é porque tem 3 campos aí, né? Tem o termo, o aditivo e a rescisão. Perfeito. Aditivo e rescisão é quando a gente usa geralmente para o estágio remunerado. Então, vamos pôr assim: você fez um estágio numa empresa de 1 ano e a empresa quer prorrogar esse estágio por mais 6 meses. Aí você faz um aditivo. Então o aditivo seria para isso, não para. Isso, não para correção de dados. Não para correção. Se você, vai terminar meu estágio esse mês, mas a empresa quer me contratar por mais 6 meses. Aí você faz o aditivo. Para isso que serve o aditivo. A rescisão é quando, por exemplo, eu estou estagiando numa empresa,
mesmo que ele seja obrigatório. Ah, não deu certo nessa empresa e eu quero ir para outra empresa. Aí você faz a rescisão para ir para outra empresa e fazer um novo termo. Ah, entendi. É como se fosse um contrato de trabalho. Isso, o estágio, ele não é, né, não é caracterizado como trabalho, mas ele existe um contrato ali que rege os direitos e deveres de cada parte. Então, o aditivo e rescisão é para isso. Mesmo que você tenha feito um pedido aditivo, eu acho que vai ser desconsiderado, porque não é a questão de você não está pedindo um tempo a mais, né? Você teria feito ali alguma correção. O que na experiência minha desse sistema, esse sistema é novo também, tá? Mas é importante você acompanhar e talvez mande amanhã para mim o seu RGM, eu acompanho com você também. Eu acredito que esse primeiro vai ser desconsiderado e eles vão assinar essa segunda versão aí, esse segundo que você pediu. Não, então perfeito. Aí o restante segue o passo a passo, conforme o manual. Isso, exatamente. Perfeito, Bruna. Beleza? Ficou entendido. Vamos aguardar a análise desse processo. Tá bom, manda para mim um alôzinho amanhã no WhatsApp com o seu RGM e a gente acompanha com você, tá bom? Perfeito, obrigado, viu, Bruna? Imagina, que é isso. Cadê? Vamos ver aqui que tem dúvidas. Eu levantei a mão, Bruno. Oi, Elô, eu não vi, desculpa, Heloísa, vai, vamos lá. Eu coloquei no chat também, não sabia se era no chat, se tinha que abrir o microfone, enfim. Eu não sei, assim, onde eu trabalho, assim, os engenheiros não costumam usar carimbo. Será que a assinatura do Gov já não serviria? Olha, como é uma questão que o seu tutor vai corrigir, eu iria pedir para você encaminhar esse questionamento para o tutor. Porque eles aceitam a assinatura do Gov, mas agora eu não sei se aceitam ao invés do carimbo, tá? Porque hoje, assim, pelo menos lá onde eu trabalho, assim, os engenheiros assinam tudo pelo Gov, é tudo digital, ninguém mais tem carimbo, assim, hoje em dia, se for ver, também é meio passado, né? Sim, até mesmo o TCE, ele veio nessa versão nova por causa da assinatura digital, porque antes também era carimbo, assinatura à mão, né? Isso tá muito defasado. Eu acredito, eu não posso falar com certeza, mas eu acredito que pode ser aceito, mas eu vou pedir para que você tenha essa certeza no Fale com Tutoria. Manda o seu questionamento para o seu tutor, se os documentos, ao invés de carimbo, podem ser apenas assinatura do Gov. E aí você fica com a resposta do tutor, acho que é mais garantido aí, tá bom? Tá bom, beleza, obrigada. Imagina. Vinícius perguntou: o supervisor da empresa que vai fazer essa avaliação, Bruna, é o seu supervisor de estágio. Quem é essa pessoa? Quando a gente vai fazer o estágio, a empresa vai selecionar um supervisor de campo, alguém que vai te orientar durante o estágio, alguém teoricamente responsável por você dentro da empresa, que vai te orientar, vai passar o dia a dia ali da empresa, né, no estágio com você, vai ser o seu supervisor mesmo. Então, é essa pessoa que vai estar com você no estágio, né, que você fica sobre essa tutela do supervisor, que vai avaliar o seu estágio, tá? Não é o diretor da empresa, por exemplo, é o supervisor. Quem é esse? É uma pessoa formada em engenharia com CREA ativo, tá? Que vai ser o supervisor de estágio seu. Ficou claro, Vinícius? Se ainda restar dúvida, você me avisa, tá? O Márcio, essa pontuação do supervisor é para seguir o valor de cada item? Sim, Márcio, é para seguir o valor de cada item. Se o supervisor colocar o máximo de cada item, no final vai dar 10 pontos, tá? Então, lá tem item que vale meio, tem item que vale 2 pontos, 1,5. O máximo daquele campo é aquela pontuação mesmo que está na avaliação, tá? O Dailô, ela falou do Gov, que é isso aí. O Vinícius, carimbo não usam mais. Eu também acho, viu, Vinícius, que não usam mais. Por isso que até a faculdade tirou essa questão. Até o semestre passado, para vocês terem uma ideia, o TCE, o termo de compromisso, ele tinha que ser assinado à mão e carimbado, sabe? Algumas empresas já faziam como assinatura digital mesmo, mas não era uma coisa institucional. Então, agora que a faculdade implementou esse pedido novo aí de termo, né? Aí tá tudo assinatura digital também. Como eu falei para a Elô, eu estava montando essa aula, eu entrei em algumas disciplinas para eu dar uma lida nos avisos. Eu vi alguma coisa relacionada ao Gov, tá? Eu acho que deve ter alguma coisa no manual também. Mas agora, assim, como eu li bastante coisa de cursos diferentes, eu estou meio confusa. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês entrarem direto com o tutor, que ele
ele vai saber orientar melhor, tá bom? Bom, o que mais? Eu acho que eu respondi tudo aqui no chat. E vocês, alguém mais quer falar alguma coisa, levantar a mãozinha, fazer alguma pergunta? Se tiver tranquilo, pessoal, a gente pode encerrar, tá tudo bem? Me dê um ok aí no chat, está tudo certo. Um okzinho, um joinha, belezinha. Pessoal, para todas as dúvidas que vocês tiverem, pontuais, né? Enfim, manda lá o WhatsApp para a gente com o RGM, para a gente poder verificar certinho, né? Caso particular aí de cada um, e a gente vai ajudando vocês aí nessa trajetória acadêmica, né? Rumo à formação e diploma, certo? Esse é o nosso objetivo também, dar esse suporte aí para vocês. O Vinícius, obrigada. Eu que agradeço, viu, pessoal? Eu agradeço a presença de todos. Como eu falei, a gente faz essas webs, os alunos começam a questionar, né? A gente fala, vamos fazer uma web, então a gente grava as informações, né? Repassa aos demais alunos que não puderam participar. Então, vocês vão receber esse link da gravação por e-mail, tá? A Ariane encaminha para todos os alunos, e aí, se vocês quiserem rever alguma explicação. A gente também sobe essa aula no nosso canal do YouTube, a gente tem um canal lá do Polo Piracicaba Alto, que a gente faz as aulas e sobem as aulas lá. Né? E a gente fica à disposição, beleza, pessoal? Agradeço a todos a participação na próxima web. Nos vemos aí. Vão lá no Polo tomar um cafezinho. Aproveita que lá o café está de graça. E aí a gente se conhece pessoalmente. Belezinha, pessoal? Um abração para vocês. Boa quarta-feira aí, tá? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Bianca. Até.